Olá, olá, muito boa noite. Boa noite nesse domingo. Domingão, quem tá por aí? Vamos para mais uma live. Uma live hoje super mega especial com a doutora Vanderléia Coelho, minha mentora da saúde. Hoje vai ser uma live histórica, pelo menos para mim, né? Boa noite, boa noite. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Fala aí se o som tá bom. Como é que vocês estão nesse domingão? Animadas para falar sobre como emagrecer na menopausa, tema da nossa live de hoje, com nada mais, nada menos que a doutora Vanderléia Coelho. Cláudia, você me ouve bem? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Já já, doutora Vanderléia por aqui. Vamos falar sobre como emagrecer na menopausa. Oi, Simone, boa noite. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Inês, boa noite. Gente, vocês têm problema para emagrecer na menopausa? Eu tinha. Eu tinha muito problema para emagrecer no climatério. Cláudia, sim, Patrícia, tudo bem? Tá, então pelo visto vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. Só aguardar a presença. Estou ansiosa hoje pela live, estou muito contente dela ter aceito meu convite. Para mim, ela é uma pessoa super especial, foi super importante nessa fase aí do climatério. Me ajudou muito, o programa dela me ajudou muito, muito mesmo. Enfim, aí eu quis convidá-la para essa live, dividir um pouquinho com vocês, né? Tudo que eu vejo que foi importante, que é importante para a gente nessa fase, eu procuro trazer aqui para dividir um pouco com vocês. Então, enquanto a gente aguarda, já clica aí no aviãozinho, já manda essa live aí, já chama as pessoas, vamos chamar mais gente. Cláudia já foi aluna da doutora Vanderléia nesse ano e mentoria foi a penúltima, pois é. Quem acompanha a doutora Vanderléia, quem não acompanha, eu aconselho fortemente a acompanhar, principalmente se você briga aí com a balança, tá? Ela é ímpar nesse assunto, né? Pelo menos é a maior autoridade que eu já vi. E olha, chegou. Então, se você ainda não acompanha a doutora Vanderléia, eu aconselho fortemente que você acompanhe, porque tá perdendo. Muito conteúdo fantástico. Vou chamar ela, tá, gente? Enquanto isso, enquanto eu chamo a doutora Vanderléia, vocês clicam nesse aviãozinho e chamam a mulherada para participar dessa live, tá bom? Já já ela vai estar entrando aqui com a gente. Deixa eu até aumentar o volume. Olá! Olá, já começamos assim, Pati. Opa, vamos começar com a corda toda. Domingão, 19 horas. Primeiro, gratidão por estar aqui. É uma grande honra poder participar de uma live com você, que eu admiro muito pelos teus resultados, pela tua competência, Pati, por você encarar e falar eu consigo, e por ver o quanto você vai fazer diferença na vida de inúmeras mulheres também. Então, para mim, é uma honra estar aqui com você. Tomara. Imagina, a honra minha mentora da saúde. Eu estava já morrendo de saudade. Eu também. Eu estava aí, a gente chegou a fazer uma live lá, né, no seu perfil. Eu fui rainha Sim, no trono por um dia e sim, com eu muita honra também. A gente precisa inspirar essas mulheres aí, porque isso é muito importante, né? Hoje em sem dúvida. dia, com essa pandemia, acho que mais ainda, né? A gente está sofrendo mais ainda as consequências de estar em casa, de estar com a cozinha ali
à disposição, pertinho, né? Não é uma boa ideia, né? Mas então, eu vou pedir para você se apresentar, porque pode ser que tenha alguém aqui que ainda não lhe conheça. Quando você entrou, eu estava recomendando fortemente que, né, a mulherada lá do meu perfil te siga. Quem tem qualquer questão com peso, com emagrecimento, com climatério, gente, ela é a pessoa. Então, pode ir que eu atesto a qualidade do trabalho dela. É realmente a doutora Wanderleia fez a diferença na minha vida, né? Depois de ter entrado no climatério, depois de ter engordado 30 quilos, enfim. Foram 7 anos de muito sofrimento, de muita agonia, e é muito difícil a gente achar uma profissional que é especializada nisso, né? Nessa faixa etária, a gente vai falar aqui hoje sobre a dificuldade que é entrar no climatério, como a gente briga com o peso e como é importante ter um direcionamento certo. Né? Porque se não for um direcionamento certo, a gente só nada e morre na praia. É verdade, Paty. Né? Então, vamos lá. Rainhas, a Paty sabe, há quase 5 anos eu trouxe essa terminologia para as redes sociais quando eu comecei a falar do tema menopausa e climatério. Então, já vamos para 5 anos juntas, desbravando esse universo tão pouco conhecido, onde todas nós, 100% das mulheres vão entrar e elas não conhecem o seu corpo. Então, eu estou aí nessa saga, eu digo que agora eu não estou mais sozinha, e a Paty é um dos meus cases, né, de sucesso, de emagrecimento. Ela vai contar para vocês, não sei se ela contou antes de eu entrar, que ela já eliminou, porque nós usamos o termo no programa Magra após os 40, que é eliminar, nunca mais se acha, é a virada definitiva de chave do emagrecimento. A Paty, case de sucesso, eliminou 25K, que nós chamamos de K. Então é uma grande honra para mim poder estar com uma mulher que, não só de sucesso profissional, mas sucesso pessoal, porque são vários pilares da vida que nós temos que atuar. Então não é só a profissão, a saúde faz parte, com a saúde nós temos tudo. Mas deixa eu me apresentar, eu sou a doutora Wanderleia Coelho, sou médica, ginecologista, uma das minhas especialidades, eu sempre me apresento como ginecologista, mas eu tenho outras especialidades médicas também, dentre elas a mastologia, a ultrassonografia também, que é uma especialidade médica, a medicina esportiva e algumas pós-graduações na área de medicina ortomolecular, nutrologia e estudos de envelhecimento, que na época, quando eu fiz, se chamava anti-aging, agora nós passamos a não usar mais esse termo. Então, esse é um pouco da minha história profissional que me fez chegar até então, no último ano, quando veio a pandemia, a criar o programa da qual a Paty conhece muito bem, que é o programa Magra após os 40, porque eu entendi que grande parte das minhas seguidoras que já tinham me pedido um curso estavam piorando a sua saúde. E eu entendo quanto a obesidade, rainhas, quando eu falo de obesidade, eu estou falando de perda da saúde. Eu deixo isso muito claro, que ninguém aqui, nem eu, nem a Paty, que é psicóloga, estamos contra quem é obeso, fazendo apologia à magreza, sabe, essa coisa estética. Não é estética. Tem que ficar muito claro para cada uma que está aqui, quando nós falamos em emagrecimento, é emagrecer e ganhar saúde. Se você está com sobrepeso, obesidade, ou o que eu chamo a barriga da menopausa, infelizmente você está perdendo saúde. Quando a gente perde saúde, a gente perde tanta coisa. A gente perde a vida, a gente perde a qualidade de vida, a gente perde os anos, o que eu digo na nossa segunda metade da vida a ser vivido. Então, é uma reviravolta. Então, quando toda mulher entende que a menopausa vem para todas nós e você cria essa consciência, um dos pilares do programa Magra, a Paty deve me perguntar, eu vou responder para vocês, é o despertar da consciência. O que é o despertar da consciência? Que nós não podemos olhar para trás, né, Paty? A psicologia diz, o que é olhar para trás é depressão. Só serve 10% para eu olhar para o passado. O que eu vou fazer diferente? Onde eu errei que eu não vou errar mais? Mas nós não mudamos o passado, nós podemos sim
mudar o nosso presente e construir o nosso futuro. E a partir do momento que a mulher entende que a vida a ser vivida, eu digo que nós temos a nossa segunda metade da vida a ser vivida. Quem está com 40, 50, 60 anos, rainha, nós vamos até os 114 anos. Isso é fato, cada uma já tem que mentalizar. Então, como eu quero viver? Eu quero viver magra, magra que eu diga no seu peso ideal, real, verdadeiro, como a Paty, que já eliminou 25 quilos, sendo aluna do programa. Eu quero estar no meu peso, eu quero estar com a minha autoestima alta, eu quero não ser refém de remédio, eu quero não ser refém de uma peregrinação, eu quero ser produtiva, eu quero primeiro mudar a minha vida, como a Paty mudou a dela, e agora ela está aqui contribuindo, porque rainha, até me arrepio quando eu falo isso. Isso é contribuir. E se todas nós conseguirmos, nessa fase da maturidade, mudarmos a nós, mudarmos a nossa vida, e depois nós estamos tão bem, porque primeiro é pôr oxigênio na gente, a Paty sabe disso que eu falo. Estamos tão bem, que nós podemos ajudar. Então, essa corrente do bem vai ficando grande, porque nós temos que virar esse jogo e depende de cada uma de nós que está aqui. Não é, eu digo sempre isso, não é a culpa é do médico, a culpa é da Covid, a culpa é do governo, não, vamos trazer a responsabilidade para cada uma de nós. E a partir do momento que nós assumimos que a menopausa é para cada uma de nós, você tem que entender, mas o que é a menopausa? O que é o climatério? É para 100%, porque a Paty conseguiu emagrecer 25 quilos, porque uma outra que está aqui fala, mas eu não consigo emagrecer. Então são esses detalhes todos que nós vamos hoje falar nessa live. Se der tempo no final, respondemos algumas dúvidas. Prometo que a Paty sabe que eu falo muito, ela também é muito faladora. Aqui vai ser um jogo aqui de guerra, mas vai ser muito bom. Sempre o compartilhamento, rainha. Nós só vamos mudar quando nós aprendemos a compartilhar o bem. Se nós formos bem da mídia negativa, que polui nosso cérebro, mostrando que o mundo está ruim, que é tudo lixo, é tudo mentira, tá? É tudo tendencioso. Vamos olhar o positivo da vida. O mundo é muito bom, o mundo é muito maravilhoso. O dia tem que ser vivido e aproveitado da melhor forma possível. Tem uma expressão que eu gosto bastante. Onde você foca, você expande. Eu foco no bom. Tem dia que vai ser difícil para todas nós. Não tem essa dizendo que não vai ter, tem. Mas nós temos que ter a capacidade, sim, de viver um dia por vez. E nós vamos focar no positivo. E aqui nós estamos aqui com você, domingão, para focar no positivo, para te ajudar. Certo, Paty? Isso aí. A gente tem que fazer o possível para melhorar, né, a nossa vida e a vida dos que estão à nossa volta. Se a gente fosse se preocupar só com o que é ruim, aí a gente vai ser mais um, né? Sim. Não dá, a gente tem que ir contra essa corrente aí, pelos próximos, pelas pessoas próximas, né? Pelas pessoas que a gente gosta, pelas pessoas, enfim. A gente tem que fazer uma corrente do bem aí. Quando nós vimos, né, Paty, que não tem nada a ver com as perguntas que você vai me fazer, mas falando da pandemia do Covid, o que o Covid representa? Vou te dar o meu olhar como médico. Representa que nós estamos fragilizados. Nós, a raça humana, rainhas, estamos fragilizados. Então, nós estamos perdendo as pessoas para um vírus. Por que o vírus se prolifera? Porque ele encontra condições propícias naquele corpo. Se aquele corpo está bem nutrido, se aquele corpo está cuidado, se aquele corpo está feliz, a Paty sabe ter uma grande relação da infelicidade, da frustração, da raiva, do rancor, tudo aquilo que você guarda, que você deixa aqui dentro com as doenças. O psicológico reflete no físico, o físico reflete no psicológico. Então, nós temos que trabalhar tanto o nosso físico como o nosso emocional. E eles são total interdependentes. E eu ainda trago mais um outro, que é o nosso espiritual. É um tripé. Isso aí. Então, nós temos que cuidar do físico, cuidar do emocional, para o espiritual também. E quando a fé está boa, ó, nós estamos fortes. A gente acredita que tudo é possível. E nós vamos agir para fazer acontecer. Isso aí. Então, mentora, conta pra gente o que acontece com a gente, o que acontece com a mulher quando ela entra no climatério. Climatério é aquele período que vem antes da menopausa, não é isso? A menopausa é a data da última menstruação em si, né? Se a gente for levar o pé da letra, é que a gente chama menopausa esse período todo.
Mas, na realidade, é o climatério, né? Que o certo é o climatério, não é isso? Sim, o climatério é um período que antecede a menopausa. A menopausa é, da forma que você colocou corretamente. O que é menopausa por si só? A última menstruação. Por 12 meses seguidos, por exemplo. Quem está aqui é a Nádia. A Nádia menstruou ano passado, em abril. Esse ano, abril, fez um ano. A menopausa da Nádia, que está aqui, foi em maio. Então, ela, em teoria, citando o exemplo da Nádia, está na menopausa. 12 meses consecutivos sem menstruar. Menopausa é um marco. Mas o que a menopausa reflete em si quando ela chega? Que os ovários atrofiaram, que os ovários faliram, que os ovários se aposentaram. E qual o reflexo disso tudo? Falta hormônios. E esses hormônios são ativadores biológicos. E nisso vem uma cascata de sintomas que geram uma série de doenças. Mas antes da menopausa, vem o climatério. O que é o climatério? O teu ovário começa a capengar. Ele já não vai tão bem. Eu chamo isso que a conta corrente hormonal vai começando a baixar. É como ter na nossa conta corrente, lá aos 10, 12 anos, 400 ou 500 mil reais. Gastamos R$ 1.000 por mês. Quando chega mais ou menos 40, você fala, puxa, já caiu. Eu já tenho somente 50 mil reais. Isso são o número de células nos seus ovários. Então, a tua conta, que era verdinha para todas nós, rainha, para todas nós. Isso tem que estar bem claro. Chegou o climatério, conta corrente no amarelo, tem menos. Qual o reflexo disso? A produção hormonal vai mudando. E a produção hormonal começa a mudar. Eu trago um marco que é 40, mas para algumas mulheres até antes. 5 a 7 anos antes dessa parada menstrual, menopausa, você tem um climatério. Então, uma série de sintomas que você pode estar apresentando, alterações do humor, seja até ansiedade, depressão. A depressão tende a ser reativada na pré-menopausa ou climatério, principalmente se você já teve, tem que ficar muito atenta. Alteração, você começa a se sentir irritada. Se você toma anticoncepcional, você não sente tanto a alteração do teu fluxo menstrual, mas para quem não toma, a menstruação começa a ficar uma bagunça. Você tinha um ciclo todo certinho, o teu sono não é mais o mesmo, o teu nível de energia não é mais o mesmo. E você começa a se sentir diferente, começa a ter dor, a tua libido muda, a tua lubrificação vaginal. Então, são pequenas coisas, Rainhas, que vocês vão se acostumando. E não se dá conta. A tua vida tá pilhada de trabalho, cuidando de família, pai e mãe, né? A mulher multitarefa, a mulher que abraça o mundo, e ela vai só acumulando. E, paralelamente, nesse estresse todo que ela vivencia, os quilos vão sendo incorporados. Mas você ganhou 1, 2, 3, 4, 5, tá tudo bem. Né? Nada que uma calça leg não estique, não se adapte. Nada que uma blusa larguinha não acomode. E quando você se dá conta, você se depara com 10, 15, 20 ou 30 quilos que de uma hora para outra você fala, como assim? Como assim, rainha? E é isso que eu falei para você. É uma série de sintomas que vão se anunciando. Só que cada sintoma desse, que é um reflexo já do degringolar das alterações hormonais, o que acontece? Tem um CID. A insônia tem um CID, é um Código Internacional de Doença. A ansiedade tem um CID. A depressão tem um CID. A fibromialgia, que você passa a ficar fibromiálgica, tem um CID. Moral da história, você passa a ter uma série de doenças sem se dar conta de onde elas estão vindo, rainha. E elas são estartadas, mas ou elas aparecem ou elas pioram nessa fase pós-40. Cada uma que está aí pode comentar. Faz um retrospect na tua vida. Você tem que olhar um pouquinho. E aí você se dá conta que, agora que nós estamos falando, que chegou o climatério ou que chegou a menopausa. E há quantos anos você vem vivenciando tudo isso? Só que pelo desconhecimento, pela má informação, pelo não se falar, por isso que eu sempre falo, compartilhe. A Paty sabe o quanto que eu sou pidona de compartilhamento, porque nós podemos ajudar tantas mulheres. Se toda mulher conhecer o seu corpo, eu entendo o que está acontecendo, eu estou preparada, eu sei que a menopausa vai vir, eu sei que esse sintoma já da menopausa, ela se liga e ela não precisa ir descendo para o fundo do poço. Muitas vezes a mulher chega no fundo do poço. A Paty sabe, ela trabalha quantos transtornos psicológicos, rainhas, o que as mulheres tomam de remédio hoje.
Sim. Não é fácil, é uma fábrica de antidepressivo, é uma fábrica de ansiolítico, é uma fábrica de remédios para dormir e não acabou ainda, né? Tem o aumento do colesterol, tem o pré-diabetes, ou seja, remédio em cima de remédio. Se você for analisar, tem muitas mulheres que tomam em média 5 remédios. Se melhorasse, estaria tudo certo, mas o problema é que não melhora. Você continua sintomática, por quê? Porque você não tratou o problema de base. O problema de base é toda uma disfunção gerada pelo estilo de vida, sobrecarga de trabalho, estresse, né? Noites mal dormidas, má alimentação, porque você passa a comer de qualquer jeito ou até o que você comia não fecha mais a tua conta. Então a tua saúde, infelizmente, vai degringolando. Por isso que eu digo sempre, quando nós estamos falando aqui em excesso de peso, não é estética, Rainha. Eu gosto de deixar isso muito claro, com todo carinho. Tá? A gente tem que arrebentar a moda do plus size, porque essa história de ame-se do jeito que você é, sabe como? Que Deus te fez, que nos fez mulheres acinturadas, né, com a sua forma corporal. Nós temos que entrar na adolescência, vivenciar a nossa fase madura, reprodutiva, sair para a fase não reprodutiva e continuar feminina. Nós não nascemos e temos que morrer com o corpo de mulher grávida, com uma barriga parecendo que você tem uma gestação gemelar. Isso é uma mentira, que você tem que se amar do jeito que você é. Você é linda, magra, saudável, podendo usar as roupas que você ama. É isso que cada mulher tem que aprender a dizer não para isso. Isso é uma mentira, não se aceite. E tudo isso vem conjuntamente com as alterações hormonais e com todo o conjunto. É só o hormônio? Não. Mas o hormônio vem como aquela gota d'água, o declínio hormonal vem para fechar todo o estilo de vida que já vem ruim. É isso que é uma parte da parte. Eu não sei nem, eu vou tanto falando de menopausa climatério, que é para todas nós. E toda mulher tem que entender aqui, é para toda. Tá? Eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo dos 76 sintomas da menopausa. Então, talvez, cada um tenha que entender como que funciona o teu corpo. E só você, entendendo o que você sente, porque é muito fácil alguém estar de fora e falar que isso não é nada, que isso é da tua cabeça. Quantas aqui já ouviram isso? Ah, isso não é nada, isso é da sua cabeça. Pessoas que só sabem a dor, só sabem a pedra no sapato de quem aperta. Eu falo, nós temos que respeitar a dor do outro. Se eu não senti nada com a menopausa, não significa que a Paty não sentiu nada. Eu vou respeitar a Paty, porque a Paty é um outro ser. Pode ser que a Paty tenha sintomas horrorosos e eu tenha tido sintomas mais leves. Mas ambas vão ser impactadas. E a resposta é muito individual. Mas o que tem que estar claro é que essa fase, né, que passa a se tratar vem para todas nós. Vem para sua filha, vem para sua netinha, vem para sua bisnetinha. Então, vamos mudar hoje esse curso, né, para um outro caminho. Vamos desviar o curso dessa água, que ela está indo até então, infelizmente, mal. Infelizmente, as mulheres hoje ainda sofrem muito com a questão da menopausa do climatério. Por se falar pouco, por ter muito despreparo ainda. O profissional está despreparado e a mulher também está despreparada. Isso aí que você falou é super importante, que não é só para a gente, né? Serve, na medida em que a gente aprende, a gente passa isso para a filha, passa para a neta, passa para a irmã, passa para a amiga, né? A gente ajuda tanta gente, né? Para que elas não tenham que passar pelo que a gente já passou, né? É a corrente do bem, né, Paty? Nós podemos fazer isso. Nós, mulheres, temos que ser unidas, uma pelas outras. Sabe? Essa visão da crítica e tudo, nós temos que nos unir, nós temos que nos valorizar. A mulher tem que aprender. A minha avó falou muito isso. A minha avó é uma sábia, Paty. E ela disse assim, a mulher tem que se dar valor. E às vezes a mulher não reconhece o valor que ela tem. E, consequentemente, ela não se dá valor. É uma coisa que nós temos que mudar. Porque se nós nos dermos valor, a sociedade vai nos dar valor. Às vezes a gente critica, a sociedade é machista, né? Uhum. Como que nós nos comportamos? Nós não vamos mudar o outro, nós mudamos a nós mesmos, a nossa postura, e o respeito passa a ser dado para nós quando nós nos comportamos como tal. Isso aí. E esse aí vale para cada uma que está aqui refletir. É.
É isso aí. E às vezes o pessoal, muitas vezes, quando a mulher entra nesse período, o que a gente mais ouve é assim mesmo, né? Aceita que dói menos. É assim mesmo. É terrível. E aí, olha só, o que que a gente, por onde a gente começa? Quando a gente entende que não é assim, não precisa ser assim, o que que a gente pode começar? Por onde a gente começa? O que que a gente pode fazer para O começar a mudar? primeiro passo, para quem está assistindo aqui, é o autoconhecimento. Sabe? Entenda, entenda, a rainha que está nos assistindo, o que acontece com o teu corpo. Você tem que entender que fisiologicamente, a partir dos 40 que eu criei como marco, vai mudar. Então, tudo que você fazia antes, que funcionava, você fala, puxa, eu fazia um pouquinho e dava certo. Ah, mas sei lá, em relação à alimentação. Ah, mas eu comia saudável e dava certo. Por que, que agora não dá mais certo? Então, o que, que você entende? A partir do momento que você entende que os teus hormônios mudaram, mas primeiro a mulher tem que saber, é autoconhecimento puro. Ninguém pode, que está aqui nos assistindo, não falar, mentora, como eu faço? Ah, vai ser só essa live? Não. Essa live vai abrir a tua mente. Você tem que buscar o quê? Mais conhecimento. Com quem? Toma muito cuidado com quem você vai seguir, rainha. Você tem que ver que profissional, porque ó, tem um monte de gente colocando agora, tentando temperar a panela da menopausa. Então você vai filtrar aquele profissional, por exemplo, eu falei um pouco do meu currículo, da minha expertise. Então você tem que selecionar um profissional que viva a menopausa, que vivencie, que trate, sabe, que respire, que estude, que esteja atualizado, senão não tem sentido. Ah, mas a doutora Vanderleia Coelho falou X e o doutor XPTO falou Y. Quem será que está dizendo a verdade? Vai lá. E aí, quem é essa pessoa e quem é essa pessoa? Sim, você tem que tirar a confusão da sua cabeça, porque senão não vai para lugar nenhum. Ah, eu vou por esse caminho, por esse. Então, primeiro, o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento e trazer esse conhecimento da pessoa que está preparada para te ajudar. Senão a mulher fica muito perdida. Tati, eu vejo muito isso nos grupos das mulheres da menopausa. E, infelizmente, é uma coisa que eu entro, eu vejo. Por exemplo, eu acho muito triste elas estão tão inseguras que elas pedem opinião dentro de um grupo de uma mulher que não sabe tanto quanto ela. Ah, o meu médico prescreveu a testosterona a X%. O que você acha? Puxa, se ela não está segura com o médico dela, como é que eu vou perguntar para uma pessoa tão leiga quanto eu? Então, isso é que eu percebo que a mulher se perde nisso. Sim. Ou ela escolhe um profissional, seja para cuidar dela na reposição hormonal, ou seja para ajudá-la no emagrecimento, que esteja preparado, ou ela vai ficar tão perdida, e isso vai gerar uma frustração. Mas o primeiro passo é o autoconhecimento, mas sabendo quem vai te guiar. Porque para você se autoconhecer, alguém tem que te ensinar. Eu tenho que falar, olha, Paty, da forma que você aprendeu, Paty, hoje você se autoconhece. Sim. Então, quando você se autoconhece, são os primeiros passos que toda mulher tem que dar para virar o jogo. O que eu falei para você, eu vou voltar lá, que é o primeiro pilar que eu ensino no programa Magra após os 40. Rainha, o despertar da consciência. A Paty acabou de falar, eu vou pegar o gancho dela. Quantas vezes, até na tua família, a sua mãe, uma amiga mais velha, o seu médico, você chega lá cheia de problemas, cheia de Maria das Dores, que o pessoal fala, já com uma barriga grande, sobrepeso, e a pessoa não consegue te ajudar porque ela não está preparada, e sabe o que você vai ouvir? É assim mesmo, é da menopausa, é do climatério, é da idade, você tem que se conformar. E eu trago duas palavras que eu uso muito. Todas nós temos que aceitar a menopausa, nenhuma de nós tem que se conformar com a menopausa. Aceitar é colocar uma vírgula e continuar a história. Se conformar é colocar um ponto e deixar de viver os teus próximos 30, 40, 50 anos com excelência. Mas depende de quem? De você. Então, a Paty, eu volto. Como que a gente começa? Conheça-se, descubra-se, sinta-se e pense também. Você traz para você. Eu quero essa vida, eu vou buscar essa vida, porque eu estou aqui na posição de médica, sim, na posição de mentora da Paty, sim, mas também, rainha, como mulher, como você. E você pode falar, ah, mas mentora, você é médica. Não tem nada a ver, tem muito médico doente. A Paty é da área da saúde, psicóloga.
ela poderia não ter, mas ela aprendeu e eliminou 25 quilos. Então, é uma outra mulher, então, ela entendeu que ela tem saúde e ela quer compartilhar, sem dúvida, com o mundo, com todas as pacientes dela, que é possível, porque ela se autoconheceu, ela entendeu onde estavam os gaps. Ela falou, puxa, então tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, por isso, Paty, para todas que estão nos assistindo agora, todas precisam se autoconhecer. E ter a crença e acreditar que ela consegue. Mas não é assim, eu quero. Não, você tem que aprender através do autoconhecimento, tomar uma decisão, né? Ir lá, correr atrás, selecionar o expert, se dedicar, e aí você vai fazer acontecer. Senão, não tem outro caminho. E não tem a pílula mágica, tá? Eu estaria mentindo para você. Dizer que estou te vendendo alguma coisa, não tem. É possível? 100%. É fácil? Não. Vale a pena? Total. Total. Isso é inquestionável, porque é outra vida. É uma vida que eu acredito que nenhuma mulher deve perder a oportunidade de vivê-la. Esse é o começo de tudo, Paty. É, isso aí. A gente não tem como ser emagrecida, né? Não. Que nem você diz, você quer ser emagrecida, não vai rolar, né? A gente tem que correr atrás, tem que virar a chavinha e tem que virar uma rainha marruda. Tem. Assim, entrando agora um pouquinho, falando um pouquinho de alimentação, fala pra gente dessa coisa dos amores bandidos, né? Do que a gente. Como é que, assim, uma orientação geral, né? Qual é a forma ideal da gente se alimentar, né? Uma coisa assim, bem prática e simples, até uma frase que eu usei ontem, a aula 3 do programa Magro, uma coisa é certa, né? Eu replico até uma frase que muita gente usa, mas eu acredito que ela cai muito bem. Desempacote menos e descasque mais. No sentido de, onde está a alimentação saudável? E a gente tem que trazer um conceito seguinte, nós fomos elaboradas de uma forma para receber um certo tipo de alimentação. Tá? Nós estamos assim, existe uma conexão nossa com o reino vegetal e com o reino animal. Deus nos fez desse jeito, integrados à natureza. Quando nós saímos daí, a grande tendência é não dar certo. Por quê? Porque o nosso gene não reconhece certos alimentos. Por que muitas vezes você vai engordando e, além de engordar, você vai tendo uma série de manifestações clínicas que são oriundas da má alimentação? Porque aquela alimentação que foi desenvolvida para facilitar, para te vender, que fica lá na prateleira, cheia de conservante, corante. Rainha, vocês acreditam que o molho de tomate é sempre vermelhinho daquele jeito? Sério? Então o tomate toda hora tá vermelhinho? Não! Aquilo ali tem corante. E por que, se a gente deixar um tomate na geladeira, ele tem sua data, uma hora ele apodrece? Por que aquele ali não apodrece? Porque tem um conservante. Agora, você acredita que a nossa célula, minha, sua, está preparada para aguentar tudo isso toda hora? Não está. De onde vêm os sintomas? De onde vêm as doenças? É um gritar das células. Então, para começar, isso eu chamo de amor bandido. Mas o que eu chamo de amor bandido mesmo é toda essa alimentação inflamatória, é aquela alimentação que eu até brinco muito, eu digo que ela te maltrata e você continua levando para casa. Por exemplo, para quem fez o seu supermercado agora, quando terminar a live, você vai lá na tua despensa e dá uma olhada. Se a tua despensa está lotada, infelizmente, a grande chance é que você esteja com sobrepeso, obesidade, a barriga da menopausa e muito sintomática. Se a tua despensa não tem quase nada, só tem, sei lá, azeite de oliva, óleo de coco, umas castanhas, umas azeitonas, uau, parabéns! Se a tua geladeira você abasteceu com comida que ela tem tempo de duração, então tá tudo certo, você está no caminho certo. Por quê? Essa alimentação saudável, eu digo que ela orna com o nosso metabolismo. Por quê? Veio a menopausa, mudou, os ovários se aposentaram, teve toda uma mudança, tem todo um desequilíbrio, e a alimentação, ela está perpetuando o teu desequilíbrio.
Com mais o desequilíbrio da menopausa, você vai superajuntar uma série de hormônios que vão favorecer com que você engorde, que vão impedir que você emagreça. Porque não é só um hormônio, rainha, tem inúmeros hormônios. Todo mundo, às vezes, culpa o hormônio da tireoide, mas é uma parte da história, se ele estiver equilibrado. Tem hormônios relacionados ao apetite, a inibir o apetite, a leptina, a grelina. Tem os hormônios relacionados que são decorrentes do sono. Então, se você dorme bem, você tem hormônios anabólicos, que tipo GH que são produzidos. Tem os hormônios do ovário, tem os hormônios do pâncreas. Quando você ingere, por exemplo, muito amor bandido, o que é o amor bandido? O pacote. A bolachinha, o biscoitinho, o pãozinho, sendo direto ao ponto. Os zinhos, rainha, o inho tá te levando a desequilíbrio hormonal. Quem tem ninho aqui, comenta aí, mentora, eu vou lá, tá lotado de inho. Ontem eu passei no supermercado, eu dei uma olhada nos carrinhos, eu falei, nossa! E eu trago esse conceito de amor bandido. Que é isso? Eu tô falando para você que o pacotinho, o docinho, a bolachinha, você fala, mas eu não vou deixar de comer isso, né? Você sabe que te maltrata, você sabe que te engorda, você sabe que te desequilibra hormonalmente, você sabe que te inflama, você sabe que rouba a tua saúde, você sabe que vai te deixar mais ansiosa e você tá comendo. Então eu gosto de brincar, Paty, sabe? É plaft, plaft, plaft. Amor bandido, aquele que te maltrata e você tá lá com o rabinho entre as pernas pro amor bandido. E aí, por quê? Porque esse amor bandido atravessa uma barreira no nosso cérebro que se chama barreira hematoencefálica e tem um comportamento em você semelhante a drogas opioides. Que drogas opioides, mentora? Cocaína, heroína, se comporta dessa forma. É por isso que para algumas pessoas, ainda que não consegue tirar, por exemplo, um pão. Um pão é um amor bandido? Claro que é. Por duas questões. Impacta muito na tua insulina e tem substâncias que são inflamatórias. Então, você tem uma bomba de 2 em 1 e você ama o pãozinho. Aí eu gosto de falar, o pãozinho não te ama. É uma relação de amor bandido. Né, Paty? A gente brinca, gostou do que isso traz para o entendimento. Como assim? Mentor, mas eu amo, ele não te ama. Como que você vai colocar para dentro de você? Eu trago outro conceito que toda rainha que está aqui, que quer viver bem, que quer ter qualidade de vida, tem que tirar da vida dela essa palavra de que, mas no dia do lixo eu mereço. Aí eu falo, por favor, você não é lixeira, nunca mais. Rainhas alunas do programa Magra Após os 40 nunca usam esse termo. Por quê? Então você vai jogar para dentro de você o amor bandido e você é a lixeira? Olha, eu odeio esse termo, eu sei que ele é usado por aí, odeio, abomino, porque você está se auto-intitulando uma lixeira. Então, o que você tem que entender, rainha? Tem alimentos que não fecham a conta. Hoje, o que a gente pode dizer? Inhos, pacote. Quanto mais pacote você tem, mais inflamada você tá. Mais dependente quimicamente você tá. A grande chance de você que está nos assistindo, comenta aí no chat, vai. Se tá cheio de pacotinho, que você colocou no supermercado. Ontem, Paty, eu prestei atenção num senhor, aí eu dei um look, era homem. Mas ele tinha um alien, o alien é a barriga, que eu falo da menopausa. Ele tinha um alien médio, o carrinho dele, aquelas compras rápidas, que cada um passa a sua, ele gastou quase R$ 500 só em amor bandido. Eu falei, nossa, ele tá levando para casa, ele tá levando que é um tiro no pé, né? É um tiro no pé. Tá pagando para morrer, né? Claro, mas o começo de tudo, sim, o começo de tudo, rainha, é o seguinte, essa alimentação não fecha a conta. Para nós, pode ser que ainda feche a conta para o maridão, que é homem, que tem mais músculo, pode ser que feche a conta para o teu filho de 20, 30 anos, mas para você não fecha a conta. Para quem está aqui acima do peso, o que você está comendo está errado para você. Isso tem que estar bem claro. Errado. Tá, mentor, o que eu como? E aí não tem, tem, sei lá, quantos alimentos tem? Não dá para fazer uma lista, por isso que eu disse. Você tem que selecionar como a Paty, mentora, tem que assistir todo um conteúdo? Tem. A Paty estava recomendando, eu faço muitas lives gratuitas, tem mais de 1000 vídeos no YouTube para você assistir. Então, tem que aprender, você tem que pegar o seu tempinho, que é o mesmo para todas nós, tá bem? Não tenho tempo. Quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter tempo para cuidar da doença, obrigatoriamente. Então, rainha, o caminho é você aprender. Depois que você aprendeu com o expert certo, você tem que aplicar.
Apliquei, deu certo? Ótimo. Primeiro, se livra do ruim. Se livra do ruim. Tem uma expressão que eu falo que é o saco preto. Saco preto é o saco de lixo mesmo. Paty sabe, joga no saco preto. A mim, eu vou jogar comida no lixo? Você não é lixeiro. Então, primeiro passo para quem está aqui, tira os pacotes, tira os embalados, tira essa comida inflamatória. Esse é o mínimo do mínimo do mínimo que qualquer uma que está aqui já tem que fazer, Paty. Isso aí. Essa é a base. Aí depois ela vai revelando. Aí, agora? Com certeza desinflama. Uma série de sintomas vão embora. Porque o que eu falei no começo, o gene não está preparado para essa comida. Não está. É por isso que tem muita doença. E é por isso que as pessoas estão refém da indústria farmacêutica com um monte de remédio. E você, Paty, trata aí. Quantas alterações comportamentais tem? E hoje, não tem a ver com o que eu estou falando, mas hoje tem muito mais doenças que não tinham no passado. Esquizofrenia, autismo e déficit de atenção. Por que as crianças estão mais doentes? Porque os pais hoje têm aquela coisa de a comida prática, a comida rápida, mas eu acredito que nós estamos na fase de mudar, porque nós até então estamos perdendo a guerra. Quando eu falei no começo, e vou repetir, que o Covid está aí porque nós temos mais de 50% da população com sobrepeso, obesidade, e isso quer dizer inflamação, e a inflamação quer dizer um corpo que não está preparado, qual a nossa chance de pegar uma doença dessa e ter uma sintomatologia mais grave e ficar internado? Nós podemos até um vírus entrar no nosso corpo, mas como cada corpo vai reagir, a Paty hoje que está super bem, se o vírus passar por ela, sem dúvida nenhuma, vai ser uma resposta do que no ano de 2020, porque o corpo dela está nutrido. É um corpo que está forte, é um corpo que está seguro, é um corpo onde o sistema imune está preparado para combater um vírus, uma infecção. E cânceres, né? Outra. Por que tem muito mais câncer? Porque o corpo está cada vez mais inflamado. Então, para você que está nos assistindo, quando terminar a live, é a tua tarefa. Vai lá na despensa e olha, pega aquele saco preto, põe tudo no saco preto e fala: eu não sou lixeiro. E joga tudo fora. Essa é a minha dica. Saco preto, Paty, super funciona. Assim, o que acontece? Quando eu comecei o programa, eu sentia muita dor, muitas dores, né? Pelo corpo todo. O meu corpo todo doía, todos os dias. Então, levantar de manhã era um negócio, era assim um desafio, né? Porque quando eu acordava, que eu abria o olho, já começava a doer. E eu fiquei muito impressionada, porque em uma semana eu não sentia mais dor. Eu conseguia acordar 8 horas da manhã. Gente, antes dava 9 horas da manhã e eu não conseguia sair da cama, né? Porque eu tomava indutor do sono, porque eu não conseguia dormir, era uma insônia. E aí, por conta de tudo isso, chegava de manhã, eu estava exausta, eu estava cansada, o corpo não respondia, doía tudo. Era um inferno, um inferno. E assim, é impressionante como é que quando você começa, não precisa, porque depois, durante o programa, a gente vai entendendo, a gente vai aprendendo, né, a se alimentar, vai aprendendo qual é a alimentação ideal para a gente, porque cada um é um. E aí a gente vai refinando, né, isso. Mas só nessa pancada inicial, né, nessa virada de chave, não, eu preciso fazer alguma coisa, minha dor no corpo acabou. E aí eu falei, cara, parece milagre isso, porque foram anos que você só piora, só piora, só piora, né? E depois a gente vai falar disso. O que acontece quando a mulher se acomoda, né? Quando a mulher aceita, né? Ouve aquilo que as pessoas dizem, não, aceita assim mesmo, é menopausa, né? E que isso não tem fim, né? Não tem. Eu vejo, eu participo no Face de grupos de mulheres na menopausa e eu vejo essas coisas, né, que você está falando aí. E uma pergunta muito frequente é assim, gente, eu não estou aguentando mais, será que isso não tem fim? Né? Será que não passa? Aí eu fico olhando e eu digo, gente, além de tudo, a mulherada ainda acha que é um período. Né? Uhum. Pouco passa.
E vai passar do nada, sem ela fazer nada. Eu sempre digo, a menopausa passa se você tratar, nenhuma mulher tem menopausa, Paty. Hoje você pode dizer, o que é ter menopausa? É um conceito que eu trago. É sofrer com a menopausa, porque o ovário vai falir para todas nós. Então, o que eu faço com isso? Agora, o que me chama muita atenção para quem faz parte dos grupos de menopausa, tem grupo com 20 mil, tem grupo com 70 mil. Eu faço lives para um deles, que uma das administradoras me pediu, então nós retransmitimos, se eu não estou enganada, Mulheres Unidas da Menopausa, acho que tem 70 mil, eu transmito para eles também. Eu faço as lives, estão lá dentro, eu estou lá como expert, eu faço as lives, tem época que eu faço uma por dia, e aí eu vou acelero e desacelero para dar conta do recado, e aí elas ficam perguntando entre elas, entende? Eu não entendo, então eu falo, gente, não entendo. E é o que eu falo, cada uma vai ter o resultado mediante a sua escolha. Para quem está aqui ouvir agora, uma das rainhas alunas mor, a Maria Pia. Maria Pia, quando ela entrou no programa Mara com 73, eu falei, uau, esse é um desafio. A última vez que a Maria Pia, acho que entrou junto com você, postou, ela tinha eliminado 11 quilos com 73 anos. Você, bem mais jovem, você já chegou a eliminar 25 quilos, Paty. Mas por quê? Foi a pílula mágica? Não, vocês buscaram como aprender, como que eu faço para emagrecer. E uma coisa eu te digo, Paty, você como aluna do programa, você é um dos meus cases de sucesso dentre centenas de cases como você, nunca mais você vai voltar a ser, nunca, acabou. E sem remédio, e mais do que você, que a gente pode falar depois, não é? Emagrecer virou um brinde. Porque quando você passou a dormir sem remédio, quando você passou a não ter dor no corpo, você fala, puxa, emagrecer foi um brinde. Todas as rainhas que têm esse teu resultado dizem, parecia que o mais importante era emagrecer. Uhum. E você melhorou de tantos sintomas que virou um detalhe. Lindo demais. Por isso que eu sou apaixonada pelo programa, Paty. Por isso que estar aqui com você, para mim, agora como minha aluna, é uma honra saber que você está contribuindo para ajudar milhares de outras e milhões de outras mulheres. Só assim nós vamos mudar essa história de que é assim mesmo. Nenhuma mulher tem que sofrer. Nenhuma. Isso é bom porque nós nos engajamos com essa causa. E é sincero, e é do coração. Eu estou vendo aqui a Jussara falando queda de cabelo, né? Que ela tem 50 anos, está com muita queda de cabelo. A gente nem falou dessa parte, né? Do cabelo, da unha, dessa parte toda que vai ficando, né? Da pele que vai ficando uma palha, né? Vai ficando tudo seco, tudo ressecado, a unha quebradiça, enfim. Ainda tem essa parte toda aí. Gente, é muito complicado. Assim, depende de... A gente precisa de muita autoridade sobre si mesma, né? Para poder tomar as rédeas, né? Porque isso, para mim, assim, eu tomei as rédeas, né? Eu fui atrás, eu fui pesquisar e eu não tive ninguém que fizesse, que mostrasse assim, tá, a doutora Wanderleia, ninguém... A gente é que vai fuçando na internet, né? E meio que a gente não se conforma que aquilo tem que ser assim, né? E dizer, gente, não é possível. Será que não tem ninguém que fale sobre isso? Que não tem nenhum caminho? Que não tenha, né, uma solução? E aí, falando nisso, eu queria que você falasse um pouquinho que a alimentação que a gente passa a adotar, ela é diferente de fazer dieta, né? Não é fazer dieta, não é por aí o caminho, né? E assim, porque paralelo a isso, tem um monte de mulher aí no climatério, né, na minha idade, que, inclusive com a ajuda de nutricionistas, fazem 1000 dietas e não funciona, né? E aí eu penso que o próprio termo, quando você fala assim, estou de dieta, já dá uma sensação de que eu tenho restrição. Uhum. Péssimo. Outra coisa que eu penso que é muito péssimo é você ficar refém de um cardápio. Alguém come aqui nessa hora, conta isso, uma porção daquilo, combina com aquilo,
Porque isso até funciona por um tempo. Mas a pessoa desiste. Porque o que eu falo? Por que dieta não dá certo? E quando dá certo, a pessoa para a dieta e volta a engordar tudo? Porque todo ser humano, ele cansa daquele processo. E ele não entende, a partir do momento que alguém fala coma isso, não coma isso, você não entende o porquê. Então, por que eu vou comer isso? Mas por que eu não vou comer isso? Quando você não entende por que você segue o que alguém está te falando, você cansa. Qual que é a diferença de você aprender o porquê? Você sabe exatamente por que você tira um amor bandido e você sabe exatamente que aquela alimentação certa, saudável, é para você. Claro que a gente tem uma noção geral do que é uma alimentação saudável, mas mesmo as saudáveis, Paty, tem uma que fecha a minha conta e tem outra que fecha a sua conta. Então, quando a pessoa aprende de uma forma profunda, eu aprendi, eu entendo que é tão básico a alimentação que todo ser humano ele deveria ser preparado para isso. Mas, rainhas que nos assistem, tem muitos interesses na jogada. Vocês entendem? Então, aí a escolha é nossa. Eu sou refém ou eu vou buscar a liberdade e ter autonomia e ter independência? Então, tem dois caminhos. Eu penso que muitas vezes o detalhe de estar com algum profissional é que o profissional ele deveria, da mesma forma que eu ensino no programa Magra, ele deveria te ensinar o porquê. E como ele não te ensina o porquê, ele te planteia e fala faz, você faz, e depois você cansa, desiste. Agora, quando você aprende, eu penso que deveria ser dessa forma, eu te ensinei, que é o que a Paty fez. Aprendeu, ela aplicou, então você passou a ter independência. Então, eu não preciso falar, Paty, como isso? Você vai, você sabe o que você compra, você sabe o que você cozinha, você sabe o que você combina, você sabe se você comia mais, você sabe que hoje, domingo, eu comi o amor bandido. Eu como, mas eu estou no controle do amor bandido. E eu já estou no meu peso. Não é não comer, nós podemos comer, rainhas, de tudo. Ah, eu digo para você, a Paty deve falar, ela come de tudo. Mas ela sabe quando ela come, a quantidade que ela come, e vai ver o reflexo disso no outro dia na balança, que é amiga fiel. Agora, dá certo? Dá. Por que não dá certo a dieta? Porque alguém está conduzindo a tua vida, as tuas escolhas. Então, pensa, mas aí o que eu como hoje? Ah, mas isso aqui não está na minha dieta, mas isso aqui... Gente, é uma loucura. Não é sustentável, infelizmente. Eu penso que a nutrição deveria muito aprender a conversar. Sabe, a convencer um por um. Eu vejo dessa forma, eu falo isso. Eu tenho 2 nutris que trabalham comigo, que são funcionais, são excelentes. Eu sempre digo, você tem que conversar. Você tem que conversar porque você até pode dar um plano alimentar no começo, mas como eu faço para a pessoa entender e depois ensina ela e fala, agora vai sozinha. Anda sozinha, se vira. E aí vem, ela vai mandar uma amiga para você ensinar ela sozinha. E o profissional, essa é uma questão, Paty, mas e o profissional também tem que ter um olhar para a fase da menopausa. Sim. Porque muitas vezes o profissional muito bom, que está aí preparado para o homem ou para o mais jovem, não está preparado para a mulher madura. Então ainda tem isso, rainha, o preparo do profissional, que pode ser muito bom, mas ele não está preparado para a mulher da menopausa. E o profissional, para estar preparado para a mulher da menopausa, ele tem que entender da fisiologia da mulher. Porque senão ele não vai te ajudar a fechar a conta. Ele vai colocar uma sugestão de um alimento que é até saudável, mas não fecha a tua conta. Por exemplo, vou citar um alimento que é muito saudável, mas que não fecha a conta. Arroz integral. É saudável? É. É bom? É. Fecha a conta da mulher da menopausa? A grande maioria não. Eu nunca vou comer? Não, mas no dia a dia não vai fechar minha conta. Eu posso comer? Posso. Aí eu vou avaliar quando eu vou comer, em que quantidade. Eu estou citando só um exemplo. Porque muitas vezes está no teu cardápio e você fala, mas é saudável. Mas para você fecha a tua conta? É esse entendimento também que o profissional que te ajuda, porque ele tem que te ajudar, ele não pode
ser uma bengala para você a vida toda. Ele tem que te ajudar, ele tem que ter essa noção da clareza, como que é o corpo da mulher nessa fase. E se ele não souber isso, Paty, não vai dar certo. A mulher vai fazer uma dieta, não é sustentável, ou ela não emagrece, ou ela emagrece 2, 3 quilos, ou ela emagrece e volta a engordar tudo de novo. Você imaginava que você eliminaria 25 quilos? Não. Nunca, né, Paty? Só louco, né? Louco, Nunca. lindo demais. Lindo. A Nutri, a doutora Priscila, né? Ela pergunta no grupo, né? Quantos quilos você gostaria de eliminar? E aí eu me lembro que quando eu vi essa pergunta, eu falei, gente, eu nem vou colocar aqui 25, porque aí eu muito timidamente coloquei 20 quilos, mas tipo assim, naquele pensamento assim, se eu perder não, se eu eliminar uns 15, uns 10, eu já vou ficar tão feliz. E aí, quando a gente entra no processo, é que a gente descobre o poder que a gente tem, né? De saber. Na realidade, a gente ganha o poder, né? Da sabedoria. A gente passa a ter sabedoria sobre, é o que você fala, é o que fecha a nossa conta. Então, eu não como batata doce, eu não como inhame, nunca. Não, de vez em quando eu como. Mas não faz parte da minha dieta diária, da minha alimentação diária, né? A base da minha alimentação, ela é muito bem estruturada em cima daquilo que eu sei que me faz bem, que não altera o meu peso. O resto são as concessões que a gente vai fazendo, né? E que no final dá certo. Mas aí é muito individual, é um plano individual que cada um vai desenvolver. Paty, antes da live, eu fui aqui em São Paulo, você mora em São Paulo também, eu fui aqui na Ofne de Moema, eu comi. Você mora no Rio? Pensei que fosse em São Paulo. Mas aqui em São Paulo tem a Ofne, para quem mora aqui. Eu comi um croquete de bacalhau, assado, mas um croquete, tomei um café e tomei um sorvete. É domingo, eu tô no peso. Mentora, pode? Claro, eu já tô no peso. Amanhã eu vou falar, será que a minha amiga balança vai chilicar ou não? Talvez nem chilique, porque eu tô tão bem, tô tão equilibrado hormonalmente, que eu me dou... E quando você chega no seu peso agora, você pode comer qualquer coisa. Só que aí você entende que você vai jogar um lixinho para dentro, o teu corpo dá conta. Um lixão, o corpo não dá conta, rainha. Isso aí. O corpo não dá conta. De tudo, é bom trazer, porque não tem que eu nunca mais. Tudo, você pode absolutamente tudo comer. Só que aí você vai dar as diretrizes para quando que isso vai acontecer. E para quem quer eliminar peso, vai ter que por um tempo falar, isso aqui eu não vou comer ainda, eu vou deixar para comer mais para frente. Isso aqui eu não vou comer ainda, eu vou comer mais para frente. Mas é por aí o caminho, sim, para toda rainha que está aqui comentar dessa forma. A dieta não dá certo, rainha, infelizmente não dá certo. Você tem outro caminho. Decisão, passa por outra coisa, é diferente. Eu me lembro que no início eu dizia assim, quando eu eliminar 10 quilos, eu vou comer um McDonald's. E depois você olha para o McDonald's e aí quando a gente perde, aí a gente olha e diz assim, não, eu não quero comer isso não. Fala, meu corpinho não merece essa tranqueira. Esse negócio não vai me fazer bem, não. Eu vou fazer uma outra concessão, de repente um sorvete, alguma coisa, né? Então a gente vai mudando. Na realidade, a gente muda o paladar, a gente muda, né? A nossa vida muda. E a gente se sente tão bem, que a gente não quer estragar aquilo, né? A gente não quer colocar aquilo em risco, sob hipótese nenhuma. Eu, então, que fiquei 7 anos nessa vida aí, cara, eu tenho muito cuidado hoje como eu conduzo a minha alimentação, o que eu compro, quais são as concessões que eu faço, porque, assim, eu sei o esforço que eu fiz para chegar onde eu estou e eu quero permanecer assim, né? Vamos juntas, Paty, até os 100 e alguma coisa. 14. Lindo demais. Depois de 7 anos tentando emagrecer, com 25 quilos eliminados.
É lindo, é inspirador para quem está aqui assistindo você, para quem você cuida. Eu vejo que as tuas pacientes que te veem hoje falando, como assim, Paty? Tem muita gente que me pergunta, que fala, que elogia, né? Nossa, mas você emagreceu, você tá tão bem, tá tão bonita. E aí é a decisão, né? Eu acho que parte que reflete é do quanto eu me sinto bem mesmo, né? Do quanto eu tô, da saúde, né? Do interno que a gente irradia, né? Enfim. Mas assim, já temos 1 hora de live. Vamos que vamos, pode fazer as perguntas, pode tranquila, eu estou sossegada, já então aí. Olha, tem uma última questão aqui que eu queria que você falasse para fechar e depois falasse um pouquinho do seu programa. Tá bem. O que acontece se a mulher se acomodar? A menopausa passa? Ou qual é o caminho que naturalmente vai acontecer se ela disser assim, deixa para lá, é assim mesmo, vai passar? Nossa, perfeita essa pergunta para a gente fechar, porque eu queria que a Jainês prestasse muita atenção agora. Rainha, eu digo que tem dois mundos. O mundo do aceitar e o mundo do se conformar. O mundo do se conformar nunca vai passar. Por quê? Porque o problema de base está aí. Agora, se você aceitar e tomar as decisões, as ações corretas, por que vai passar? Porque você vai agir, você vai fazer acontecer e você não tem que passar. Esse aqui te leva para o mundo que eu chamo de mundo anormal. Esse aqui te leva para o mundo normal. O que é o mundo anormal? Eu trago um outro conceito que há quase 5 anos eu venho falando dele, que é o ciclo da ruína da menopausa. O que é o ciclo da ruína do mundo anormal? É mais do que ter sintomas. É o quanto aquele sintoma afeta na tua vida pessoal, familiar, social, saúde, espiritual, ou seja, em todos os pilares da tua vida. Então, não é um sintoma. Por exemplo, se eu trago um sintoma como o da Paty, insônia, no outro dia acordava destruída, cansada, ó. Tá, você fala o quê? A Paty teve insônia, já é um sintoma. Não dormiu, no outro dia cansada. Como que é o dia da Paty? Irritada, mal-humorada, baixa produtividade. Se ela tem um parceiro, ela não vai ter libido, nem pela falta da testosterona. Impossível, ela não vai ter energia. Como vai ser o relacionamento dela com as pessoas, com a família, com os filhos, com o marido, com as pacientes? A pessoa não quer nada. E aí ela vai ter uma compulsão alimentar, porque ela está fadigada. Compulsão alimentar, amor bandido na jogada, come, come, engorda, engorda, não consegue se livrar, está fatigada, não quer fazer uma caminhada. Ou seja, é um ciclo que cada vez mais uma coisa leva a outra. Ou seja, só uma insônia startou uma série de sintomas e isso leva a mulher para o fundo do poço. Eu chamo isso de menopausa perpétua. O que é menopausa perpétua? Cada vez mais você vai para o fundo do poço. Cada vez mais a tua vida vai piorar. Cada vez mais você vai ser refém de remédio, de uma peregrinação. Cada vez mais eu vejo as mulheres falaram, a minha vida é um lixo, eu estou um caco, eu estou um trapo, eu estou uma vida que eu prefiro morrer. Eu leio esses comentários, Paty, que me chocam. Esse é o ciclo da ruína. Esse é o mundo anormal. Esse é o se conformar. Se você estiver esperando a menopausa passar por si só, rainha. Tem rainha que vai ter uma intensidade 10, outra uma intensidade 5. Mas todas vão passar por isso. Esse corpo gordo, com cintura, isso aí não é estética. Eu vou aqui, ó, te traz uma série de risco para... Se você está com esse corpo gerado por esse ciclo, você tem mais risco para câncer, você tem medo do câncer de mama, a obesidade, a barrigona te leva a mais risco para câncer. Que mais? Hoje, o diabetes tem o tipo 1, o tipo 2 e tem o tipo 3, a demência. Quanto mais barriga, mais gordura visceral, mais chance para demência. Mais riscos você está inflamando a parede das suas artérias para você ter um infarto agudo do miocárdio ou para você ter um AVC. Menopausa não tratada, o risco para a mulher aqui
Todo mundo fala do câncer, o risco para a mulher aqui é 30%. 30% para você infartar e ter um derrame. Infartou, morreu, tá tudo certo. Você morreu. Mas o problema é você ficar com uma sequela independente dos outros. Toda torta, toda deformada. Então você tem que olhar, rainha, só aqui. Isso é não tratar, isso é se conformar. Então não é brincadeira, não. Isso aqui é muito sério. Você tem que trazer isso para a tua vida. Se você está aí acima do peso, toda inflamada e escolhendo comer amor bandido. Então, esse é o mundo anormal. Agora, vamos para o aceitar? A menopausa vem para todas nós. Todas. Para mim, para a Paty, para você. Então, eu aceitei. É o que eu falei lá no o autoconhecimento. Você conheceu, você entendeu que isso vai vir, então você vai se preparar, você vai buscar um profissional, você vai aprender, você vai entender sobre o seu corpo, precisa aprender da alimentação certa, tá certo, mentora. Eu vou aprender, por exemplo, se quiser ser, vai lá no meu canal do YouTube, por exemplo, sempre a Paty sabe disso, ela me achou por lá, e ninguém a indicou, sem dúvida, ela buscou isso sozinha. Vai lá, tem muito conteúdo gratuito, muito. Ah, e tem que assistir? Tem. Tem, você não chegou ao estágio que você está. Eu não me tornei médica sem estudar, a Paty psicóloga sem estudar. Se você é uma professora, você teve que estudar. Se você é uma enfermeira, você teve que estudar. Qualquer coisa você tem que aprender. Então, para a tua saúde, você tem que aprender. Então, isso você aceitou, você vai lá, vai buscar, vai aprender como se alimentar, vai tirar os ínios que eu já falei, vai se livrar dos amores bandidos, vai jogar tudo no saco preto, mentora. Nossa, mas dá trabalho, mas é o teu corpo e a sua vida. E depois eu posso falar um pouco mais. Ah, eu não consigo sozinha. Tá certo. Quando eu abri as inscrições para o programa Magra, tá aí. A Paty é um exemplo vivo, real, menos 25 quilos sendo aluna do programa Magra após os 40. É uma proposta. Essa é rápida, assertiva, direta ao ponto, com expert que dura 6 semanas. Bingo. Tá aí, menos 25K. A Paty aprendeu e depois foi sozinha. Não é mais refém, é independente, é livre. Mas isso aqui, quando você aceita e traz a autorresponsabilidade para você, sem culpar o governo, que não tem médico, sem culpar o seu médico, que não sabe tratar a menopausa, ou o teu marido, ou culpar todo mundo. Traz responsabilidade para você. Traz, procura, busca, resolve. E aí a menopausa passa. Por quê? Porque você está cuidando para ela passar. E ela vem para todas nós. Então você tem 2 caminhos. Continuar sofrendo no mundo anormal, no ciclo da ruína, ou ter a vida que você nasceu para viver. Que vida, mentora! A melhor vida. Que vida! Você não nasceu para ser mediana. Se você está aí na vida mediana, conformada, acomodada, sai dessa vida. E todo dia você tem que acordar para viver a tua melhor vida. Você tem que acordar amanhã buscando viver melhor que hoje. O hoje tem que ter sido melhor que o ontem. E todo dia você vai trazer essa força para dentro de você, porque depende única e exclusivamente de você. Isso é proatividade. Você tem que parar de delegar para os outros a tua vida. É o que eu falo da marrudez. A marruda é essa aqui. A mimizenta é essa aqui. E acredita que o mundo nasceu para resolver os problemas dela. Não, traz as rédeas. A Paty falou. Eu trouxe as rédeas da minha vida. Então, quando você vê uma mulher de sucesso como a Paty, sucesso na saúde, sucesso como um todo na vida dela, porque quando o sucesso começa pela saúde, o resto acontece. Né? O resto acontece, porque fica tudo tão fácil, porque você está tão bem que você quer ter uma expressão que fala, você quer comer o mundo. Você quer comer o mundo no sentido de projeto. Você fala, eu estou tão bem que eu tenho tanta coisa para fazer. Primeiro a gente se enche desse oxigênio, fica bem, e depois você quer pôr oxigênio em todo mundo, que é o que a Paty está fazendo aqui com você agora. Então só tem 2 caminhos, Paty. Não tratar a menopausa, ciclo da ruína, mundo anormal, tratar a menopausa, uma vida de excelência, que é o que cada rainha que está nos assistindo... Rainha, olha aqui comigo, vem comigo. Olha a Paty, que linda. Você nasceu para ser assim, para essa vida de excelência, para estar no teu peso, para usar as roupas que você ama, para usar cinto, para acordar com pique, para se olhar no espelho e falar uau, para fazer foto de corpo inteiro, sabe? Para você sair para comprar roupa. Você não tem que usar roupa de grávida, aquela roupa escondendo a barriga, parecendo que você está prenha aos 50 anos. Você não está prenha. Você nasceu para ser acinturada, para você ter o teu corpo de volta. É esse o mundo, tratar a menopausa. Então são escolhas. É isso aqui. Um ou outro. Tratou, é essa aqui.
Cada uma que ficou aqui até o final, mais de uma hora, tá aqui, tá marruda, Paty. Coloca aí, rainha, coloca aí. Rainha que tá aqui, que escolheu isso aqui, coloca rainha marruda. É essa rainha. O que é rainha? É uma mulher que decide. É uma mulher que está no controle. É uma mulher que traz as rédeas para a vida dela. Esse é o conceito que eu trago. E o que é a marruda? A marruda não se deixa intimidar. Não tem nem esse conceito. Quando você vai no dicionário, eu não gosto do conceito de marruda. Mas o nosso conceito de marruda é aquela mulher que não desiste. É a mulher que fala, eu nasci para vencer. Você não nasceu nem para ser guerreira, que a guerreira não vence. Ela está guerreando. Você nasceu, rainha, para ser vencedora. Isso é marrudez. A marrudez é você saiu daqui, você vai falar, agora eu virei essa chave nessa live da Paty. Colocar aí gratidão, Paty, por ter convidado a mentora, gratidão pela sua história, gratidão por inspirar. Então, toda rainha que está aqui tem que colocar, eu sou marruda. A marruda quer dizer que agora ela decidiu. Quem já está aqui já virou a chave, ótimo. Quem esteve aqui agora uma hora conosco, que resolveu agora virar essa chave, porque é totalmente dependente de você, rainha. Nós estamos aqui, eu e a Paty, para te ajudar. Agora você está aí para receber e agir, e tomar o caminho que você tem que tomar para ter essa vida aqui. Isso aí. O pessoal estava me perguntando, mas como é que você fez? O que é que você fez? Eu falei, vocês querem saber? Então eu vou contar. E tá aí, ó. Agora eu comecei o Stories ontem falando assim, o mistério vai ser revelado. Eu penso que o mistério, né, Paty, revelou primeiro, porque a Paty não se conformou. A Inês, ela ficou 7 anos. Só que ela, sem dúvida, ficou tentando, como muitas de vocês, e não encontrou um profissional preparado para ajudá-la. E no momento que ela viu que poderia ser esse caminho, porque ela poderia ter desistido. Ela falou, mais um na internet, né? Mais um. Muita gente fala isso, mais um. Mas a partir do momento que você olha no olho daquele profissional, porque você tem que sentir conexão com o profissional que você está. Falo que isso vale para tudo. A Paty encontrou, viu? Você é da turma 04, Paty? Programa Magra? Acho que sim, foi em setembro. 03, 04. Então a Paty, em algum momento, viu lá, eu estava abrindo as inscrições para o programa Magra após os 40. O que é esse programa? É um programa de imersão, onde a Paty viu lá, dura 6 semanas, já ia 6 semanas. Para quê, mentora? Tem cardápio? Não. Tem um plano alimentar para dar os primeiros passinhos, claro, você está dando os primeiros passinhos, eu digo que é como um bebezinho, mas você, eu falo que a virada é aprender do seu jeito. Então você aprende tanto sobre alimentação que orna com o teu metabolismo, que você cria independência em 6 semanas. Independência. Então tem o despertar da consciência, o programa Magra é baseado em 4 pilares, o pilar 1, despertar da sua consciência. O que eu acabei de falar para você. Viva essa vida aqui, ó. Essa vida bem vivida de excelência. O segundo pilar, que é a tríade DPP mais C. Dedicação, tem que se dedicar, tem que ser persistente, tem que ter paciência. Eu entrei, eu estou com a Paty. Imagina se a Paty entra com 7 anos acima do peso e agora deu 6 semanas. Então eu vou emagrecer? Não, é paciência. E depois vem a questão do comprometimento. A gente até brinca, tá, Paty, agora, diz que a mulher fica tão comprometida, ela tem tanto resultado que ela fica metida. Diz que a metida é aquela que tá magra, que usa as suas roupas, a Paty tá metida agora. Mas por que a Paty tá metida? Porque ela se comprometeu. Então ela ficou comprometida. E depois vem o terceiro pilar, que é onde eu ensino a estratégia dos 3 Qs, que é tudo que você precisa, a alimentação que orna com o teu metabolismo, e depois vem o processo, que é o 4º pilar. O que é o processo? É implantar tudo. É implantar, é fazer, e nós estamos juntas e o time acompanha, tem todo um time tecnológico, tem o time, tem a Nutri acompanhando, tem eu, ou seja, e tem as rainhas que inspiram, e por isso, rainha, a Paty está aqui como uma das representantes do programa Magra após os 40 para inspirar vocês. E ela está aqui muito além do que inspirar, ela está aqui para contribuir. Porque se ela conseguiu, você também consegue. Então, o programa Magra após os 40, a próxima turma, eu vou abrir em julho. Então, eu vou até convidar quem está aqui, Paty, do dia 28 de junho, que é esse mês, ao dia 4 de julho,
eu vou fazer um novo evento que se chama Emagrecendo na Menopausa. Tá aí, eu estou divulgando para todas participarem. Esse evento é 100% online, é 100% gratuito. Fica comigo aí que eu estou divulgando nas mídias. E depois, em julho, eu abro a próxima turma. E para quem quiser, Paty, é uma escolha. Tudo na vida, rainhas, são decisões. Uma coisa é certa. Você pode viver no mundo normal. Isso é certo. Que é o mundo que eu vivo, que é o mundo que a Paty vive. Tá? Agora, esse mundo é simplesmente, né, Paty? Nós não somos nem suspeitas para falar, né? Nós queremos que todas possam ter a sua melhor vida na segunda metade da vida. Com certeza. É inspirador. Muito bom, adorei. Então, ó, agora a gente já vai caminhando para o final, que a gente já usou e abusou da doutora Vanderlei, hoje é domingo, ontem teve aula do programa Magra, que eu sei. Nas aulas, ela, tadinha, fica lá. Gente, vocês não têm noção. As aulas do programa, essa mulher, mas ela fala muita coisa, ela dá muito conteúdo. É assim, nossa, é impressionante. Quanto a gente aprende dos alimentos, de muito. Assim, vale muito a pena. E eu fiquei muito feliz de poder contribuir, de trazê-la aqui hoje para falar, porque eu participei, eu sei, assim, sei o que eu estou falando, né? Eu sou prova viva de que a qualidade de vida é outra e não tem preço. Então, sigam a doutora Vanderleia, acompanhem, participe dessa semana que vai ter aí no finalzinho de junho. E aí você decide, né? Se você vale a pena você tomar essa decisão de entrar para o programa e levar essa história adiante. Doutora Vanderleia, muitos beijos, abraços, tá bom? Muito obrigada. Foi show de bola. E vamos partir para cima. Vamos continuar na luta. Paty, se precisar, eu estou aqui. Gratidão por ter me convidado para participar desse momento juntamente com você e parabéns pelos teus resultados. Você é um dos meus orgulhos. Gratidão. Tá bom, obrigada, gente. Beijo para todas as rainhas. Beijo, rainhas. Gratidão a todas que compartilharam esse momento. Um beijo no coração. Show de bola. Beijo, Paty. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Paty. Tchau. Gente, obrigada pela coisa. Clica agora aí. Quem não encaminhou ainda essa live, encaminha para mais mulheres poderem ver. Vamos espalhar essa corrente aí do bem. E sigam lá a doutora Vanderleia. Tá bom? Boa noite para vocês. Bom restinho de domingo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.